Muito bom dia para você. Hoje é dia 11 de maio de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou aos apóstolos e anciãos: Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu do vosso meio para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra do Evangelho e acreditassem. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo como o deu a nós, e não fez nenhuma distinção entre nós e eles, purificando o coração deles mediante a fé. Então, porque vós agora pondes Deus à prova, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós mesmos tivemos força para suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus Cristo que acreditamos ser salvos, exatamente como eles. Houve então um grande silêncio em toda a assembleia. Depois disso, ouviram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado por meio deles entre os pagãos. Quando Barnabé e Paulo terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouvi-me. Simão acaba de nos lembrar como desde o começo Deus se dignou tomar homens das nações pagãs para formar um povo dedicado ao seu nome. Isso concorda com as palavras dos profetas, pois está escrito: Depois disso eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que havia caído. Reconstruirei as ruínas que ficaram e a reerguerei, a fim de que o resto dos homens procure o Senhor com todas as nações que foram consagradas a meu nome. É o que diz o Senhor que fez estas coisas, conhecidas há muito tempo. Por isso, sou do parecer que devemos parar de importunar os pagãos que se convertem a Deus. Vamos somente prescrever que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilegítimas, comer carne de animal sufocado e uso de sangue. Com efeito, desde os tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem os seus pregadores, que leem todos os sábados nas sinagogas. Meus irmãos, e aqui, como a gente disse ontem, nós temos a continuação, porque nós estamos fazendo a leitura no livro dos Atos dos Apóstolos, e é a continuação de ontem. E naquela discussão se eles tinham que ser circuncidados ou não, e eles se apegavam exatamente a questões humanas, mas se esqueciam da espiritualidade. Se esqueciam de que é Deus quem sonda verdadeiramente os corações e conhece a realidade de cada um. E Deus já havia escolhido aquele povo, porque Deus ordenou que Pedro anunciasse primeiro aos judeus, mas que também anunciasse a todos os povos. E quando os judeus, que já tinham conhecimento da tradição, a cumpriam, mas não tinham o coração verdadeiramente aberto para Deus, porque não tinham humildade e mansidão para acolher aquilo que o Senhor lhes mandava fazer e acolher ao próximo, porque diziam amar a Deus sobre todas as coisas, mas não cumpriam amar ao próximo como a ti mesmo. Então é preciso que a gente reflita sobre o nosso fazer. Muitos dizem Senhor, Senhor, mas não entrará no reino dos céus, nos diz a palavra, porque falaram do reino, porque anunciaram sobre os evangelhos, sobre a palavra de Deus, sobre a Sagrada Escritura, mas não foram capazes de viver. Eles conseguiam falar, mas não traziam para o próprio coração, não viviam com um testemunho aquilo que pregavam com palavras. Então é preciso que nós reflitamos sobre quem somos nós. Nós muitas vezes rotulamos as pessoas entre bons e maus, esse merece, esse não merece. Se a gente fosse julgar dessa forma, desde o início da história, Deus não teria escolhido ninguém a partir do primeiro homem ter pecado, porque justo ninguém é, perfeito nenhum de nós somos. Apenas nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, 100% Deus, 100% homem, exceto no pecado. Fora isso, todos nós lutamos diariamente para combater o homem velho e sermos novas criaturas em Cristo. E se não for em Cristo, não adianta falar com palavras. Se não for por meio de atitudes, as nossas palavras são vãs. Belas palavras podem sim comover muitas pessoas, mas é o testemunho que arrasta multidões. É o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, que não falava por si próprio, que o Pai dava testemunho dele, que o Espírito Santo que habita em nós diariamente deseja fazer em nós também essa obra que se completa, que santifica cada dia essa criatura velha, que nós devemos seguir adiante e que essa igreja permaneça viva. Hoje é quinta-feira, dia de adoração.
Bendigamos ao Senhor por toda a graça derramada sobre nós, porque não olhou para a nossa miséria, para os nossos muitos pecados, mas ao contrário, teve compaixão, se fez o cordeiro imolado, se colocou em sacrifício por cada um de nós, para que eu e você pudéssemos voltar para casa, e para que todos aqueles que nele creem tenham a vida eterna. Então não sou eu e nem você que diz que alguém pode ou não pode, que alguém é digno ou não, mas é o nosso Senhor Jesus Cristo, que sonda todos os corações, e para aqueles que se abrem a Ele, Ele entrará e ceará conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, agora e para sempre, por toda a eternidade. Deus abençoe.